Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo muito interessante para fazer você pensar, porque cabeça foi feita para pensar. Eu quero fazer você pensar de maneira muito inteligente nesse momento que não será muito longo, mas será importantíssimo para a sua vida, pelo seguinte motivo. Primeiro, se você quer herdar a vida eterna, se você quer morar com Deus, se você quer ir para o céu, para o lindo país que Deus tem preparado quando Jesus voltar, essa mensagem é de super importância para a sua vida. Vírgula. Se você quer ter uma vida de saúde boa, se você quer ter dinheiro, se você quer gozar de uma vida tranquila e sossegada, aí o vídeo é muito importante mesmo. Porque neste vídeo eu quero te passar as duas maneiras pelas quais você pode adquirir essas duas coisas, vida eterna e bênção. E há uma diferença muito grande. Bênção é uma coisa e a graça para dar a vida eterna é outra coisa. E eu percebo que no mundo cristão há algum mau entendimento sobre isso. E a Bíblia deixa claro, não há sombra de dúvida de que graça é uma coisa e bênção é outra coisa. Isso nos faz refletir de maneira muito inteligente na palavra do Senhor, com base na palavra do Senhor. Então vamos lá. Vamos começar. Se você quer ir para o céu, o que Deus pede de você então? Então vamos começar pensando o que foi feito da parte de Deus para que eu e você pudéssemos ter a graça da vida eterna. E veja só, graça da vida eterna não tem nada a ver com bênção, viu? Bênção é outra coisa. Eu estou falando a graça da vida eterna. Diz a palavra do Senhor nesse texto que está na tela para você acompanhar. Acompanha aí. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebeu a clareza desse verso? Não há nenhuma sombra de dúvida que nos dá a interpretação e entendimento desse verso. Diz o verso que Deus enviou o seu Filho para que morresse pela humanidade, a fim de que a humanidade tivesse a graça da vida eterna. Ou seja, a vida eterna é um atributo que Deus dá mediante o que Ele fez. E o que Ele fez? Enviou o seu Filho para morrer. Quando aceitamos a Cristo, quando entendemos esse sacrifício e aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, estamos salvos. E ponto final. Salvação depende unicamente de uma coisa: aceitar o sacrifício de Jesus por mim e por você. Quando eu aceito isto, quando eu digo Senhor Jesus é o meu Salvador pessoal, pronto. A graça de Cristo me é alcançada e eu sou salvo pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que Jesus fez esse sacrifício em amor a mim e para me salvar. Então entenda uma coisa que fique muito claro. Salvação só tem um requisito: aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só isso. Só. Não requer obediência a lei nenhuma. E a prova disso está no fato do ladrão que morreu ao lado ali de Jesus. E ele pediu para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse para ele, de maneira muito clara: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E o ladrão não obedeceu a Deus, o ladrão não guardou nenhum mandamento, ele não teve tempo. Todavia, Jesus o garantiu a salvação dele. Por quê? Pela sua graça. Porque salvação é apenas mediante a graça. Não há necessidade de obediência, não há necessidade de nenhum outro requisito a não ser este: aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e ponto. A Bíblia até reitera essa ideia no seguinte texto, acompanhe na tela. Efésios 2, 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você percebeu a clareza desse verso? Aqui Deus deixa de maneira esclarecida para toda a humanidade: olha, a salvação é pela fé, mediante a graça, isso não vem de vós, não é você que vai me dar isso, você não tem condições de me dar isso, não existe como você fazer nada para se salvar. Sou eu, Deus, que tomei iniciativa. Que iniciativa? Enviei meu Filho, uma graça que eu dei para que morresse para o perdão dos seus pecados e a oportunidade de você vir morar aqui comigo no céu. E ponto. Pela graça sois salvos mediante a fé. O que é a fé? Eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu aceito pela fé o sacrifício que Ele fez por mim, mediante a fé. E isso não vem de vós, disse Ele ainda mais. E nem de obras para que ninguém se glorie. Eu vou para o céu porque eu faço isso, faço aquilo, aquilo outro. E ponto.
Graça, salvação é estritamente, unicamente pela graça. A graça de Jesus e ponto final. Aceitou Jesus como seu Salvador, ponto, acabou. Você está salvo pela graça de Jesus. Que isso fique muito claro. Agora, onde erramos? Erramos agora, a partir desse raciocínio em diante. A única coisa que obtemos ao aceitar o sacrifício de Jesus por mim, a única coisa que obtemos com essa fé é a salvação. É o direito de morar com Deus, a salvação de nossa alma. É isto e apenas isto. Nada nos é acrescentado além disso. Apenas a salvação nos é dado pela graça. De graça, só salvação, só vida eterna. Então, você aceitou Jesus? Aceitei, então estou salvo. Amém por isso. Tá, mas e agora? E agora você precisa de outras coisas enquanto estiver vivendo neste planeta chamado Terra. Até que Jesus volte, você e eu necessitamos de outras coisas, porque a vida eterna só irá acontecer por ocasião da volta de Jesus. Até que ele venha, eu fico aqui. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Quando ele vier, eu vou morar no céu. Se eu morrer antes que ele venha, eu sei que ele vai me ressuscitar, como a palavra assim diz, que eu vou ser ressuscitado na sua volta. Mas até que eu morra, ou até que ele volte, eu fico aqui nesse planeta. E enquanto eu estou aqui, eu preciso do quê? Eu preciso de bênção. Aí é que está a grande contradição e o problema que eu percebo que existe entre o mundo cristão. O mundo cristão não consegue separar uma coisa da outra. Graça é uma coisa, mas enquanto eu estou aqui, depois que eu aceitei Jesus, eu preciso continuar vivendo nesse planeta. E para viver nesse planeta de maneira boa e digna, eu preciso ser abençoado. E a bênção do Senhor não é de graça. Nunca foi e nunca será. A bênção do Senhor não é de graça. E eu vou mostrar para você nos versos bíblicos que a bênção requer outra coisa. E não é a mera e única aceitação de Jesus como seu Salvador pessoal. Porque a aceitação de Jesus como seu Salvador pessoal só lhe garantiu uma coisa, a salvação. E só. Agora você precisa continuar vivendo nesse mundo e precisa de bênção. E agora? Eu já tenho a graça de salvação. Quando Jesus vier, eu vou morar no céu pela sua graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Deus vai me salvar, é Ele. Agora, enquanto ele não vem, eu fico aqui e eu quero ser abençoado. E para eu ser abençoado aqui, o que eu preciso? Já que o sangue de Cristo apenas me deu a salvação. O que é que pode me dar a bênção? E aqui nós paramos para pensar, porque cabeça foi feita para pensar. Acompanhe o outro texto e entenda o raciocínio. Isaías 1,18. A Bíblia diz e dá base para tudo que eu estou falando aqui, por isso que eu estou mostrando o verso. Você pode aí confirmar na sua Bíblia, não acredita apenas no que está escrito na tela, não, porque eu posso ser uma pessoa que não estou tendo compromisso com a verdade. E você tem que ser que nem os bereanos. Lembra dos bereanos? Os bereanos, eles verificavam se na Escritura estava escrito o que os apóstolos diziam. Então eu não estou aqui dizendo para você eu sou isso, eu sou A, eu sou B, eu sou C. Não, eu estou mostrando para você na sua Bíblia. Você pode procurar na Bíblia e confirmar. Aonde está a questão de que não há necessidade alguma a não ser aceitar a Cristo como nosso Salvador para termos a chance e a oportunidade da vida eterna? Onde está escrito isso na Bíblia? Acompanhe o texto. Esse texto de Isaías 1, verso 18, diz assim: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o camisim, se tornarão como a lã. Acompanhou o texto? Você percebeu? Deus está falando o seguinte, ó, não importa se você é prostituta, se você é homossexual, não importa se você é bandido, não importa que você é corrupto, não importa se você é ladrão, não importa que você é estuprador, não importa, não há pecado algum que eu não possa perdoar pela morte de Jesus e o sangue dele te lavar e purificar de todo pecado, e você poderá entrar no céu e morar com Cristo e ter a graça da salvação. Não existe pecado algum, em hipótese alguma, que possa impedir você de, ao aceitar a Jesus como seu Salvador, herdar a vida eterna. Aliás, Jesus disse que as prostitutas e os cobradores de impostos, corruptos, desonestos,
precederão a muitas pessoas ao entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino do céu, entrar lá, você só precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Unicamente, apenas isso. Apenas isso. Isso eu quero que você entenda. Se você é um pecador como eu, se você tem pecados que você pensa que Deus não pode te perdoar, esqueça, tira essa ideia da cabeça. O sangue de Jesus está pronto e disponível a salvar todas as pessoas. Basta você confessar com a sua boca: eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu lhe entrego a minha vida. E o sangue dele, a graça dele, te lava. Ele perdoa seus pecados. Ele coloca o manto de justiça sobre você e aceita você no reino dos céus, independente dos pecados, se sejam vermelhos como carmesim, se sejam negros. Diz a palavra do Senhor: vinde, arrazoemos, porque ainda que você tenha cometido os piores pecados, a graça de Cristo pode lhe salvar. O sangue de Jesus é suficiente e só o nome dele pode te dar a vida eterna. E ponto. Eu quis reiterar isso novamente para que você fixe e entenda de uma vez por todas. Não há nada que você precisa fazer para se salvar, a não ser o único requisito que a Bíblia pede. Aceite a Jesus como teu Salvador pessoal. Aceite a Jesus em sua vida. Confesse com a sua boca: eu sou de Jesus. Eu pertenço, eu entreguei a minha vida e o meu coração a Deus. Apenas isso lhe garantirá o reino dos céus e a vida eterna quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Mas eu volto àquela indagação que comecei falando e voltei para fixar na sua mente a ideia. Mas enquanto ele não voltar, eu continuo aqui, e aí? E aí você precisa ser abençoado. Aí você precisa de bênção. Que tipo de bênção? Você precisa de bênção na saúde, ter saúde. Você precisa de bênção financeira, é verdade. Você precisa de bênção na sua vida conjugal, precisa de bênção no seu lar, na sua família, precisa, exatamente. Essas coisas, a saúde, bênção financeira, felicidade conjugal, felicidade na família, essas coisas, elas não advêm pela graça. Não. Entenda isso, pela graça é só e unicamente a salvação, que já está de bom tamanho, você há de convir comigo. Mas enquanto Jesus não vem e você não herda o reino dos céus, você precisa ficar aqui. E enquanto você está aqui, você precisa de bênção. E a bênção não é de graça. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia tem textos que diz que se você quiser ter saúde, você tem que fazer alguma coisa. Se você quiser ter dinheiro, você tem que fazer outra coisa. Se você quiser ser feliz no seu casamento, você tem que fazer várias coisas. Ou seja, a bênção que eu e você, que nós queremos, ela não advém pela graça. Ela advém por obediência a algumas orientações concernentes a estas coisas que nós queremos. Deus colocou na sua palavra o seguinte: meu filho, salvação é pela graça. Acreditou e aceitou a Jesus como meu Salvador, como seu Salvador, pronto, é o suficiente para te salvar. Mas enquanto ele não vem te buscar, você está aí no mundo, você quer ter dinheiro, não quer? Então, o dinheiro não é pela graça. A saúde não é pela graça. A vida feliz conjugal não é pela graça. Se você quer desfrutar de bênçãos, aí você precisa seguir alguns conselhos que eu vou te dar. E só mediante ao seguir esses conselhos é que tais bênçãos chegarão na sua vida. Ou seja, meu filho, a bênção requer obediência. Salvação é pela graça, mas bênção não. Bênção só há de vir e só advirá sobre a sua vida se você me obedecer. Se você não me obedecer, não tem como eu te abençoar. Eu posso te salvar pela graça, e pela graça eu não peço obediência. Mas se você quer desfrutar uma vida abençoada, você precisa me obedecer. Entendeu? Agora esse raciocínio eu vou provar para você na Bíblia, de que é assim. Salvação pela graça, unicamente aceitando Jesus como nosso Salvador. E ponto. E bênção não é pela graça. A bênção requer obediência. Olha o primeiro texto, dá uma olhadinha. Diz o texto. Malaquias 3,10. Malaquias 3,10. Se você quer ter dinheiro, aí a Bíblia diz para você o seguinte: trazei todos os dias a cada o tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Percebeu? O dinheiro não é pela graça. Você não tem que fazer absolutamente nada para ter dinheiro. Muito pelo contrário, você tem que fazer alguma coisa para ser abençoado com dinheiro, com bênçãos financeiras. E o texto diz, o que é que você tem que fazer? Levar o dízimo e as ofertas à casa do Senhor e entregar na salva. E isso lhe permitirá que Deus lhe abençoe. Ninguém é salvo por devolver dízimo. Dízimo não salva ninguém. Dízimo nunca vai levar ninguém para o céu. O que é que leva alguém para o céu? É a crença de que Jesus morreu por mim. Aceitar o sacrifício. Essa aceitação é pela graça. Você não precisa fazer absolutamente nada. Nem obedecer, nem devolver dízimo. Absolutamente nada. Mas se você quer ter bênção financeira, você precisa então obedecer. Dízimo não salva, mas dízimo traz bênção. E isto tem que ficar muito nítido e claro na sua mente. Olha só um outro verso. Atente o verso. Provérbios 4, 20 e 22 diz: Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vidas para quem os acha e saúde para o teu corpo. Mais claro que isso, impossível. Você percebeu o verso? Deus está falando, meu filho, escuta meus conselhos, atenta aos meus ensinamentos. Meu filho, presta atenção na minha lei. Meu filho, se você fizer isso, isto te será saúde para o teu corpo. Saúde não é pela graça, não. A saúde requer obediência. A saúde requer seguir os ensinamentos e orientações de uma alimentação balanceada e saudável como Deus colocou na sua palavra. Não comendo coisas que Ele proibiu e comendo coisas que Ele deixou para ser usado como alimentação. Se você seguir esses conselhos de Deus, diz a Bíblia, isso te será saúde para o corpo. Agora, uma vida de ser vegetariano não salva ninguém. Não comer carne não salva ninguém. Comer carne ou não comer carne não levará ninguém para o céu. Não é por comer isso ou aquilo que vai determinar a sua salvação. Salvação é pela graça e só. Aceitou Jesus como seu salvador pessoal? Ponto. Você está salvo. A graça de Cristo é o suficiente para te salvar. Mas se você quer ter saúde, aí ser vegetariano é uma bênção. Se você quer ter saúde, aí não se alimentar dos alimentos que Deus proibiu lá no livro de Levítico, te será saúde. Se você quiser ter uma vida saudável, aí não beber bebida alcoólica te será saúde, como veremos no verso. Se você quer ter bênção de ter saúde, você precisa obedecer às orientações da palavra. Obedecer às orientações não salva, mas traz bênção. Conseguiu entender? Olha o verso que endossa essa questão da saúde com alguns alimentos. Acompanhe. Provérbios 20, versículo 1 diz: O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aqueles que por eles é vencido não é sábio. Deus orienta, olha, a bebida forte traz problemas de saúde. Quem acaba bebendo bebida alcoólica não é sábio. E não é mesmo, já percebeu como é um bêbado? Se tem alguém que não é sábio, é o tal do bêbado. Ele não consegue nem dirigir a sua própria vida. Se você quer ter saúde, precisa seguir e obedecer o que Deus orientou. E existem alimentos que Deus aprova e alimentos que Deus não aprova. E é preciso você pensar nisso com inteligência, porque a cabeça foi feita para pensar. Dá uma olhadinha nesse outro texto. Levíticos 3,17 diz: Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Percebeu a seriedade do verso? Deus, por nos amar e querer nos abençoar com saúde, saúde no corpo, Ele diz assim, meu filho, você quer ter saúde? Não é de graça não, viu? De graça é só salvação, só. Você aceitou Jesus como seu salvador, pronto, está salvo. Mas se você quer ter saúde, ô meu filho, não coma gordura não. A gordura faz mal. A gordura animal é um veneno. Isso vai entupir suas veias e trará problemas muito sérios para a tua saúde. E é bem provável que você morra antes do tempo que eu gostaria que você morresse. Ô meu filho, se você quer ter bênção de ter saúde, siga meus conselhos, não coma gordura. Ah, meu filho, não coma sangue. O sangue tem muitas doenças. Isso te fará
isso te trará muitos problemas. Ô meu filho, se você quer ter saúde, eu estou disposto a te abençoar, mas eu só abençoo mediante obediência. Salvação é pela graça. Bênção, não. Bênção requer obediência. Você percebe a diferença de uma coisa e outra? Fica muito claro isso na Bíblia. Outros textos nos endossam um pensamento e um raciocínio inteligente. Acompanhe. Provérbios 1,33, a sabedoria diz de maneira muito clara: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isaías 1,19 endossa: se quiseres e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Você percebeu? Entendeu? A Bíblia diz de maneira muito clara: olha, aquele que me der ouvido, porque aqui está a palavra de Deus. Quando eu estou lendo ela, eu estou ouvindo, tá? Ouvindo. Quando eu estou meditando na Bíblia, quando eu estou estudando a palavra do Senhor, eu estou ouvindo a voz do Senhor. Quando eu estou meditando na voz do Senhor e ouvindo a sua palavra, diz: aquele que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E quem é que habita seguro, tranquilo e sem temor do mal? É uma pessoa com saúde, por isso está tranquilo. Seguro é uma pessoa que tem condições financeiras de ter um ambiente seguro e sem medo do mal. Por quê? Porque ele obedece os mandamentos de Deus e a bênção recaiu sobre ele. Essa pessoa habita segura, tranquila e sem temor do mal. Por quê? Pela graça? Não, porque me deu ouvido. Aquele que me der ouvido habitará seguro. Aquele que me der ouvido, que atentar ao que estou falando e praticar, esta pessoa sim tem bênção. Não tem nada a ver com salvação, tem apenas a ver com bênção a obediência. A obediência é a única maneira e o único caminho para se ter bênção. Não tem como se ter bênção com a desobediência. Pela graça de Cristo, vivendo uma vida iníqua, quando você aceita Cristo e Ele perdoa os seus pecados, você pode até ir para o céu quando Jesus voltar. Você pode ir para o céu sem desfrutar de nenhuma bênção aqui nessa terra. Você pode ir para o céu morrendo de câncer, porque você fumou a vida inteira. Mas Deus não queria só te salvar. Ele queria também que você tivesse uma vida sem câncer. Você poderia ter uma vida financeira abençoada aqui. Por quê? Porque você obedeceu a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Mas você viveu uma vida miserável, as coisas nunca deram certo para você. Você não negou ao Senhor aquilo que lhe era devido. Jesus veio, você aceitou Jesus, e você pode ir para o céu, porque o dízimo não é requisito de salvação para ninguém. Mas você perdeu muito na sua vida enquanto estava aqui, porque não foi fiel a Deus. Deus gostaria de te abençoar também e ter uma vida financeira boa até que Ele voltasse, mas você não obedeceu, por isso não teve a bênção de uma vida financeira boa. Não tirará você do céu, mas tira a bênção que você poderia usufruir. Se quiseres e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra, diz a palavra. Deus quer muito mais do que te dar a graça de herdar a vida eterna. Deus quer que enquanto Ele não vem, você desfrute de uma vida abençoada. Eu quero que você medite nesse texto de maneira muito inteligente, para que você reflita e pense, porque a palavra de Deus é fiel. Dá uma olhadinha o que Ellen White escreveu acerca da bênção e da obediência. Acompanhe esse texto. Diz o texto: as gloriosas possibilidades apresentadas a Israel só poderiam ser realizadas pela obediência aos mandamentos de Deus. A mesma elevação de caráter, a mesma plenitude de bênção, bênção no espírito, alma e corpo, bênção na casa e no campo, para esta vida e para a vindoura, somente é possível pela obediência. Parábola de Jesus, página 163, no primeiro parágrafo. Viram como o texto foi claro? Bênção para o corpo, para a alma, para o espírito, na casa, no campo. Só é possível pela obediência.
Essas coisas não são requisitos para você morar com Deus, para você ter a salvação. Não, porque a salvação é unicamente pela graça. Mas Deus quer te dar a salvação, sim. Ele quer, tanto é que providenciou de graça, esta graça de morar com Ele. Mas até que Ele venha, obedeça, porque bênção só mediante obediência. Um grande abraço.